Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Hoje eu estou com um caderno maior aqui. Irmãos, que bom que vocês estão aqui. Quem veio aqui na primeira mensagem do Sermão do Monte? A primeira mensagem foi a introdução a respeito daquilo que nós iríamos falar. Hoje é a 18ª mensagem dessa série. Acho que eu não vou conseguir bater o recorde. Eu acho que essa série nós batemos o recorde aí no número de mensagens seguidas a respeito de um tema. E hoje é o último dia, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o último dia dessa série maravilhosa, onde nós aprendemos a respeito do discipulado, a respeito de quem é um discípulo de Jesus, de como vivem os discípulos de Jesus. Obrigado, minha irmã. De como vivem os discípulos de Jesus. Nós aprendemos muitas coisas. Algumas coisas fomos um pouquinho mais confrontados, outras um pouquinho menos. Quem foi confrontado por alguma mensagem aqui, lembra? Fala assim, meu Deus, essa mensagem falou demais comigo. A gente foi confrontado por algumas, outras um pouquinho menos, mas Deus falou no nosso coração. Se você perdeu alguma dessas mensagens, está lá todas as mensagens no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar lá em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7. Verso de número 24. Hoje nós vamos falar sobre as duas casas, aquela construída na rocha e aquela construída na areia. Eu tenho certeza que você sairá daqui cheio da graça do Senhor. Versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse dia para ouvir a sua última mensagem do sermão, a mensagem que o Senhor ensinou aos seus discípulos no começo da caminhada. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu pessoas para estar aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem nos direcionado. Muito obrigado porque o Senhor nos guiou aqui dentre essas 18 ministrações, uma a uma. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou a sua graça, o seu amor, a sua missão, a lei, como nós devemos nos comportar com o mundo, como nós devemos viver como discípulos do Senhor nessa terra. Que o Senhor, Pai, nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos ensine mais e mais a tua palavra. É o que nós clamamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é o terceiro do último dilema que Jesus está aplicando aqui na parte B do capítulo 7. O primeiro dilema foi o dilema que ele trouxe para nós a respeito da igreja e o mundo, que o pastor Reginaldo pregou aqui. A diferença entre aqueles que entram pela porta estreita, pelo caminho estreito, e aqueles que vão pela porta larga e o caminho largo.
E é um dilema porque nós precisamos escolher. É um dilema porque nós precisamos entender e discernir, né, esse caminho, diferenciar a igreja da não igreja, diferenciar a igreja do mundo. O segundo dilema que Jesus trouxe para nós é o dilema dos falsos discípulos. Falei sobre isso semana passada, quantos lembram disso? Daqueles que parecem como ovelha, mas na verdade são lobos. E que nós só conheceremos essas pessoas depois do seu fruto. E necessário um tempo de paciência, porque é um tempo de espera. E assim a gente consegue discernir os falsos discípulos dos verdadeiros discípulos. São dilemas verdadeiros, irmãos. São dilemas que nós precisamos lidar com eles todos os dias. E agora nós vamos discernir o terceiro dilema, que é a questão da construção, da onde nós estamos sendo formados, de como nós estamos sendo formados. Jesus agora, ele quer trabalhar com nós, com a igreja, a respeito sobre a sabedoria dos discípulos. Jesus, ele quer ensinar para nós e dizer para nós, olha, os discípulos que andam comigo, eles precisam ser sábios. Nós precisamos de sabedoria. E nós entendemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela sempre vai dizer para nós a respeito do prudente e do sábio. Sempre vai fazer um paralelo a respeito entre o insensato e o tolo. E nós precisamos entender a respeito dessas coisas. Se lermos Provérbios, se lemos as Escrituras, do início ao fim, nós vamos definir que Deus está ensinando para nós. Tenham sabedoria. Tenham sabedoria. Por quê? Porque nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos seguir Jesus sem sabedoria. Talvez, irmãos, muitos de nós serão salvos. Muitos de nós viverão segundo a graça do Senhor, mas talvez não sábio. Quem conhece um homem crente no Senhor e que não tenha sabedoria? A gente conhece alguns, homem que ora, homem que busca a Deus, mas na hora de definir alguma coisa, fala assim, irmão, busca sabedoria, você não foi sábio. Então Jesus, ele quer ensinar para nós essa diferença do prudente com o tolo, com aquele que tem sabedoria. E ele começa ensinando para nós dois ensinos. Um ensino a respeito da rocha, aonde nós devemos construir a nossa casa, como nós devemos construir a nossa casa, e ele começa a discernir e mostrar para nós que a rocha é o lugar correto, não na areia. E Jesus, ele vai terminar esse sermão com o desfecho que ele volta a falar dele lá no final. Jesus começa o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3, falando a respeito dele. E depois ele vai terminar voltando-se para a mesma coisa, a respeito dele, a respeito de Jesus. Jesus acabou de dizer essas coisas e as multidões se maravilharam dele. Então nós vamos começar hoje pelos dois ensinos. Versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Irmãos, o que era ouvir as palavras do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender é, portanto, quem ouve essas minhas palavras. Não é qualquer palavra. Não é a palavra de um estudioso, de um filósofo, não é a palavra de um rei, não é a palavra de qualquer rei, é a palavra de Jesus. Ele está dizendo para nós, olha, quem ouve as minhas palavras. A gente entende no começo do Sermão do Monte, assim que Jesus ele dá a missão para os seus discípulos, ele vai falar a respeito do quê? Da lei.
Ele vai trazer, olha, vocês precisam entender que a igreja, a missão da igreja, ela está baseada em uma coisa, na palavra do Senhor, naquilo que está escrito. Não tem como fazer missão, não tem como entregar a nossa vida ao Senhor, se não estivermos andando segundo a palavra, segundo a fidelidade da Bíblia. Então ouvir as palavras do Senhor é pegar todo o contexto histórico, todo o contexto da palavra de Deus e praticar. Porque em todo momento, Jesus sempre estava corrigindo alguma coisa. No Sermão do Monte, no começo, muitos de nós ouvimos e lemos, ouvir o que foi dito antes. Quantos lembram disso? Eu, porém, vos digo. Jesus veio trazendo, ensinando para nós a prática correta de um discipulado, de um verdadeiro discípulo dele. E ele diz, olha, para ser um discípulo dele, precisa praticar e obedecer. Praticar e fazer segundo a vontade dele. A gente para um pouquinho por aqui, para a gente poder explicar um pouquinho mais a respeito do Sermão do Monte. Irmãos, é um sermão maravilhoso, quantos concordam comigo? É um sermão lindo, é um sermão que mexe com a gente, é um sermão que mexe com a nossa estrutura, é um sermão que nos envolve, é um sermão que nos cativa. Quem nunca leu o Sermão do Monte ali, são 3 capítulos, você lê isso rapidinho e você fica cativado. E de fato, irmãos, é muito fácil ouvir bons sermões. Eu tenho certeza que cada um de nós tem pregadores aí que a gente gosta de ouvir. Bom sermão, com um bom sermão. Um sermão bem pregado, irmão, ele pode nos encantar com oratória. Ele pode nos encantar com os argumentos, com as habilidades. Mas a beleza do Evangelho, ela não se esconde atrás de uma retórica bonita. A beleza do Evangelho, ela não se esconde atrás de uma boa pregação, atrás de um homem que sabe falar muito bem, porque a beleza do Evangelho está na feiura que ele é. E eu quero que vocês entendam qual feiura que é essa. A cruz, ela é feia. A cruz, hoje não. A cruz hoje para nós serve de objeto de decoração na nossa casa. Mas se a gente olhar para a cruz, ela é horrenda. A cruz, ela gera algo angustiante, uma coisa dolorosa. A cruz, ela faz parte da injustiça dos homens. Jesus, ele foi injustiçado pelos homens a ir para aquela cruz. A cruz é o vexame, a cruz é a vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? A cruz é a humilhação do Deus Criador. A cruz, ela não é tão bela assim. Nós queremos esconder a feiura da cruz, porque nós queremos viver uma vida inteira escondendo o quão feio nós somos. Por isso a cruz tem que ser bonita. Mas de fato, a cruz é a salvação para todos os homens. A cruz, ela se torna bela porque ela salva o homem. Mas a cruz, sem o entendimento correto, a gente acha que esconder a feiura da cruz, essa dor, esse sofrimento, ela vai fazer com que os homens sejam redimidos, que os homens sejam salvos por causa da beleza da cruz. Os homens não são salvos por causa da beleza da cruz, mas sim por causa da sua dor, da sua tristeza. E o sermão de hoje, irmãos, não é sobre beleza, mas é sobre feiura.
a feiura que salva. Porque muitos de nós podemos nos escorregar nos belos discursos, nas belas palavras, sem entender o que verdadeiramente a palavra do Senhor quer nos dizer. Sabe, nós podemos nos satisfazer com isso. Nós podemos nos satisfazer com uma palavra bonita e dizer: olha que culto legal, gostei, entendi, agora eu entendi o que a cruz é, agora eu entendi a beleza da cruz. E sair daqui hoje e não mudar nada na nossa vida. E sair daqui hoje e nossa vida não ser mudada, e nossa história não ser mudada. É o que acontece com muitas pessoas. Por pregarmos um evangelho bonito, por pregarmos uma coisa que dá entendimento, a gente acha que cumprimos o nosso dever e que estamos satisfeitos. Sabe, nós precisamos ouvir o evangelho e praticar o evangelho. É isso que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite. Jesus, ele é o megafone de Deus para o mundo. O megafone de Deus para o mundo, em qual sentido? Quando ele vem para aquela cruz feia, dolorosa, triste, envergonhado, Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, tem como cumprir aquilo que Deus nos chamou, porque aquilo que Deus chamou o homem para fazer em Adão, já não conseguiu. Adão falha em cumprir os mandamentos de Deus. Aí chega Abraão, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que ouve a Deus e diz: Senhor, eu vou para onde o Senhor determinar. E ali esse homem, ouvindo a Deus, sendo direcionado por Deus, Deus separa um povo para si. A história de Israel começa, e Deus separando um povo para si. Nós vemos a história de homens e homens quebrando alianças com Deus. Homens que ouviram a voz de Deus, homens que ouviram a respeito das obras de Deus, mas por um motivo ou outro, saíram do caminho. E por isso Jesus se torna um megafone para dizer: olha, tem como seguir e obedecer a Deus, tem como seguir e viver segundo a vontade de Deus. Deus separou para si um povo. Deus sempre quis e desejasse que esse povo vivesse segundo a sua prática, segundo a sua vontade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus te chamou para praticar a palavra dEle. Deus te chamou para viver segundo a vontade dEle. Deus te chamou não para quebrar alianças. Deus te chamou para ser um povo que vive segundo a sua glória, segundo o seu direcionamento. E esse Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele veio mostrar para o mundo: homens, faça o que eu faço. Eu sou exemplo, o maior exemplo de um homem que viveu na terra e não pecou. Porém o seu povo rejeita. Mas a palavra de Deus diz tão maravilhosamente sobre nós: porque aquele que recebesse o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é-lhe dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos são os filhos de Deus aqui? Diz amém. Sabe, Jesus, ele construiu seu ministério cheio de desafios, cheio de perseguições. Irmãos, um Cristo que podia estralar os dedos e resolver todos os seus problemas, mas ele suportou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A vergonha da cruz era a glória do nosso Senhor, o soberano Deus, realizando a sua obra através dele e em nós. Agora a cruz já não é mais tão vergonha, porque Jesus veio para realizar a obra em nós. A humilhação de Jesus na cruz
representava sobre nós, sobre a história, as vitórias em cima de vitórias. Então na cruz, Jesus forma um povo, não mais a linhagem de Abraão, não mais do sangue de Abraão, mas um povo de toda língua, raça, um povo da linhagem de Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo para nós no final do seu sermão: não basta ouvir as minhas palavras, mas nós precisamos obedecer o exemplo que tivemos. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, obedecendo e glorificando o nome de Deus. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Aquele que está em obediência olhando para nós. Imagine ele olhando para Pedro, para João, para Mateus, para os seus discípulos e dizendo: olha, não é só ouvir, mas é praticar. Sabe? Deus não quer um povo que fala para Ele todos os dias: sim, Senhor, eu irei para o Senhor. Sim, Senhor, você pode dizer 10.000 vezes: eu vou fazer isso para o Senhor, e não fazer. É melhor não dizer nada, irmão, e fazer. É melhor não dizer que vai e não ir, do que ficar quieto e ir. É isso que nós temos que aprender nessa noite. Deus quer um povo que faz, que pratica, que guarda segundo a tua casa, que vive segundo a tua vontade, construindo a sua casa. Sabe, irmãos, Jesus dá o exemplo de um homem prudente. É como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Sabe, irmãos, por que esse homem era prudente? Talvez é a pergunta que fica. Construir casa sobre a rocha não é fácil. Construir casa sobre a rocha é complicado, porque você vai ter que cavar. Você vai ter que ir fundo para fazer esses alicerces. Você vai precisar de tempo, irmão. Construir casa numa rocha precisa de tempo. Para construir um prédio, o prédio não sai de um dia para a noite. Você precisa achar lugar firme. Quanto já trabalhou com construção sabe disso. Você precisa ir fundo. Você vai gastar tempo para construir. Agora sobre a areia não. Sobre a areia, você vai ali sobre a terra. Ah, não, está firme, já achou, vamos fazer. Não é óbvio. Óbvio que ninguém construiria uma casa na areia direto. Primeiro ele teria que achar um lugar um pouco mais firme, senão os primeiros 1 metro de tijolo que você subisse, a areia ia sair. Então quando Jesus fala de areia, não pensa na praia não, irmão, mas pensa num terreno mais não tão firme quanto a rocha. Porque a gente acha que é na areia assim, né? A gente acha que é na praia, lá Jesus está construindo uma casa na praia. Não, ele está falando de um lugar que parece ser firme, que parece estar legal, que parece ser bom. Mas um homem prudente, ele vai construir a sua casa na rocha sem queimar etapa. O que Jesus está ensinando para nós é: olha, não preocupe com a estética agora, você não pode queimar etapa, você precisa estar preparado. Sabe por quê? Construir uma casa na rocha não é por aquilo que você está construindo, mas é pela sua visão. Ninguém consegue construir uma casa na rocha se não tiver visão, se não tiver entendimento do que vai sair no futuro, da casa que você vai ver amanhã. Sabe por que hoje muitos de nós não conseguimos construir uma casa na rocha? Porque nós não estamos enxergando nada, nós só estamos enxergando buraco.
Alguém já precisou cavar algum buraco e se sujou? Levanta a mão, sincero. E alguém chegou perto e disse assim, mas você tá igual um tatu, rapaz. Você já ouviu essa frase ou não? Eu já, Joe. Você tá parecendo um tatu, rapaz. Tanta terra. Justamente. Agora, Jesus já não está olhando mais pelos frutos. Há uma semana atrás nós falamos, olha, vocês conhecerão sobre os frutos. Construir casa na rocha não é fruto, irmão. Sabe por quê? Porque construir casa na rocha tem a ver com aquilo que está dentro, tem a ver com aquilo que está interno, tem a ver com o tempo que você está gastando para cavar, tem a ver com o processo de humildade. Para alguém construir casa na rocha, precisa ser humilde. Precisa entender os pequenos começos ou o recomeço. Sabe? A beleza precisa de um fundamento. A beleza precisa estar bem colocada. Nós não temos que pensar em beleza, irmão, porque beleza é bom gosto. Beleza, você tem um bom gosto, você vai construir com beleza, tudo certinho. Mas você precisa pensar no fundamento. Fundamento é a humildade. Fundamento é um tempo que você está construindo e ninguém está te vendo. Fundamento é um tempo que você olha e parece que não vai dar em nada. Fundamento é um momento que você precisa ter paciência, porque você precisa cavar fundo e lidar com nada. Eu sonho com uma casa bonita, mas eu estou lidando com nada, não estou vendo nada, nem chegou na terra. Tem que esperar, irmão. E o que Jesus está dizendo para nós essa noite é: construir casa na rocha é preciso aprender a lidar com a feiura. É preciso aprender a ser feio. É preciso aprender a ter humildade. Sabe? O inverso disso é construir uma casa na areia. É muito mais rápido. É muito mais tranquilo. Porque você não gasta tanto esforço. Você acha que a terra está boa e você já começa a construir. E você acha que aquilo vai sustentar. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, irmãos, o que mais tem na vida da igreja, na vida do discipulado com Jesus, é você olhar ao seu redor e dizer: nossa, mas o irmão prega tão bem, mas o ciclano faz isso, mas o beltrano faz aquilo, eu não consigo fazer nada. Irmãos, para de pensar, para de olhar para a casa dos outros e começa a olhar para a sua, começa a olhar para o fundamento, porque muitos dos irmãos que andam com Deus por 1, 2, 3 anos, construindo uma casa de aparência, uma casa cheia de beleza, ao passar do vento, tudo vai à terra, tudo se rebenta. Sabe, irmãos, não queira que a casa que você está construindo, o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite é: construa o seu chamado, construa o seu ministério com algo lento, pague o preço na construção, porque se tem uma coisa que é universal, é a tempestade. A tempestade não escolhe se você é crente ou não. A tempestade não escolhe se você é salvo ou não. Tempestades virão, irmão. Dias de lutas virão. Covid. Ah, esse cara é crente, não vou passar lá não. Pandemia. Tempestades vêm, e é o que Jesus está dizendo para nós, é o que Jesus estava querendo ensinar para uma igreja ali feia, pequenininha, sendo perseguida,
passando por problemas, por desafios. Jesus está dizendo assim para nós: olha, não preocupe com a feiura, preocupe com aquilo que você está produzindo dentro de você, preocupe com as raízes firmadas na rocha, preocupe com a sua casa construída na rocha, porque se sua casa estiver construída na rocha, pode vir vento, tempestade, chuva, você não será abalado. O que Jesus está dizendo para nós é: cuide do seu coração. Porque quando você cuidar do seu coração, quando você cuidar daquilo que é interno, quando você cuidar daquilo que os homens não veem, quando você cuidar do seu tempo de jejum, do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura bíblica, irmãos, ninguém aqui vê quando vocês leem a Bíblia. Fato ou não? Ninguém vê quando você, lá no seu trabalho, ou lá na onde você está, na sua casa, passando por um problema, você entra dentro do quarto, fecha a porta e chora. Ninguém vê. Irmãos, quantas e quantas vezes, no banheiro da empresa onde eu trabalhava, da TRW, eu entrava e orava e chorava. Tenho certeza que alguém aqui já orou no banheiro do seu trabalho. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas você está construindo uma casa na rocha. O que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, irmãos, não é contra uma casa bonita. É óbvio que nós queremos uma casa bonita. Quantos querem uma casa bonita? Quantos querem ser um cristão bonito? Quantos querem ser um cristão que esteja amanhã pregando para muitas pessoas, que esteja amanhã evangelizando muitas pessoas, que esteja amanhã ajudando muitas pessoas? Quantos querem ser um cristão assim? O que Jesus está dizendo é: não faça isso sem fundamento. Porque se você fizer isso sem fundamento, sem construir a sua casa na rocha, a primeira tempestade que vier, você não vai dar conta. O primeiro sopro, você vai desistir. Você vai olhar para Deus e dizer: Deus, você não me ama. Deus, você não me chamou. Não, irmão, e Deus te chamou. Deus te chamou. Sabe qual que é o nosso problema? É que dentro de nós, todos nós que estamos aqui, existe uma bagunça. Existe um lugar bagunçado e o que nós queremos é arrumar. O que nós queremos é arrumar tudo. Aí a gente corre para o lugar, arruma a casa, corre para o outro, compra coisas, arruma, compra roupa, faz isso, faz aquilo, mas nós esquecemos de arrumar o que está dentro. E isso nos faz aquelas pessoas que vivem pela estética. O lugar pode ter melhor comida, mas se não for bonito a gente não come. Quem já viu isso? O que Jesus está mostrando para os seus discípulos é: no reino de Deus, o mais importante não é a estética. Aqueles que são guiados pela estética, aqueles que são guiados por aparências bonitas, normalmente é porque querem esconder quem verdadeiramente elas são. Jesus, ele está terminando o seu sermão do monte, dizendo para os seus discípulos: mais importante que a estética é a ética que vocês devem viver. Mais importante do que ser bonito por fora, mais importante do que ser um bom pregador, mais importante do que ser um bom cristão para a comunidade, é ter Cristo dentro de você, é viver de forma ética na comunidade que você está inserido. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso padrão. Jesus é esse padrão de ética que nós precisamos seguir.
Sabe, Jesus é o nosso padrão moral. Jesus está dizendo para nós que toda estética do universo, que toda beleza, que todo significado da existência, que tudo aquilo que nós achamos maravilhoso, lindo, se encerra na feiura da cruz. Porque a cruz, de fato, é aquilo que traz para nós salvação, é aquilo que traz para nós santidade, poder dele. Porque de fato, irmãos, nenhuma estética, por mais linda que seja, por mais perfeita que seja, tem o valor do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Quando nós estamos falando de beleza, nós estamos falando de algo interno. Quando nós estamos falando, Jesus está trazendo para nós esse padrão de sermos bem estruturados, bem firmados na verdade daquilo que Ele nos chamou, para sermos santos, para sermos segundo a Tua vontade, segundo o Seu coração, segundo aquilo que Ele determina para nós. Sabe? Nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias. Como estamos construindo a nossa vida? Aonde nós estamos colocando os nossos alicerces? Na rocha? Aonde ninguém está vendo, aonde só Deus conhece, aonde não tem show, não tem espetáculo, aonde demora, mas é aonde vai ficar certo e correto, é aonde vai suportar a tempestade da vida. Irmãos, e a beleza do Evangelho é que nós vamos para essa batalha, sabemos que nós não vamos conseguir. A beleza do Evangelho é que nós vamos para a construção dessa casa já olhando para Jesus e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Para construir uma casa na rocha, nós precisamos pedir ao Senhor: tem misericórdia de mim, porque às vezes eu escolho caminhos errados, eu escolho direções erradas, às vezes eu sou um insensato, às vezes eu não consigo construir o padrão daquilo que o Senhor determinou para mim, e nós precisamos disso. Sabe? Jesus precisa ter acesso ao nosso coração, irmãos. Jesus precisa enxergar o nosso coração. O que Jesus está querendo ensinar aqui para nós é: olha, deixa eu curar vocês. Deixa eu ensinar vocês a forma correta de construir uma casa, de construir um chamado, de construir um legado, de construir uma história. Chega de aparência. Chega de querer ter algo bonito para os outros, mas frágil. Irmãos, a pergunta que eu faço essa noite para nós é: e se nós perdemos tudo? E se nós perdemos tudo? E se bater uma tempestade na sua vida, onde fica Deus? E se a gente chegar a um ponto da igreja ser perseguida e tivermos que fechar todas as igrejas do Brasil?
como você estaria como cristão? Sabe, Jesus, ele vai encerrar o seu sermão no versículo 28, dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhosas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como mestre, como os mestres da lei. Irmãos, sempre as multidões estarão maravilhadas com as falas de Jesus. Sempre as multidões estarão maravilhadas com a autoridade que Jesus carregava. A multidão fazia comparação entre Jesus e os escribas, entre Jesus e os fariseus, e dizia: cara, esse cara fala demais. Que lindas palavras, que autoridade que esse homem carrega. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. O nosso encantamento com as palavras de Jesus, o nosso encantamento com o Sermão do Monte, de nada vale. Porque aquela mesma multidão que era encantada com o sermão de Jesus, aquela mesma multidão que gostava de ouvir Jesus, foi alguns da mesma multidão que gritavam: crucifica-o, troca ele por Barrabás. Multidão não vai atrás do nosso Senhor, porque Ele é, pelas verdades do Evangelho. Multidão só fica apaixonado e maravilhado com aquilo que é externo, não consegue mover o que é dentro. Jesus não quer ser admirado pela multidão, Jesus não quer ser aplaudido pela multidão, Jesus quer que os seus discípulos façam aquilo que Ele chamou para fazer. Sabe, Jesus está dizendo para nós esta noite: olha, sejam sábios, não vivam como a multidão, pratique aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Sabe, Jesus não está falando de inteligência. Estudem, sejam inteligentes, pesquisem a meu respeito, estudem sobre a igreja. Jesus está falando de sabedoria. E temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quem teme ao Senhor é sábio, obedecer ao Senhor é sábio. Sabe, irmão, talvez você pergunta: o que eu tenho para fazer para obedecer ao Senhor? Como que eu vou obedecer ao Senhor? Tudo obedece ao Senhor, irmão. Os pássaros obedecem ao Senhor. O seu corpo, ele obedece ao Senhor. Porque o dia que Deus mandar o seu coração parar de bater, ele vai parar. As coisas que Deus criou, as árvores, o mar, tudo obedece ao Senhor. Por que Deus não fez assim com a gente? Seria tão mais fácil, não seria? Deus poderia colocar ali em nós uma chavinha que girasse e falasse assim: modo obediência. Acabou, irmão. Você não ia ter problema com mais nada. Mas sabe por que Deus não fez isso com o homem? Sabe por que Deus, Ele não te coloca ali e te fala obedece? Porque a obediência que Deus espera de nós é uma obediência em amor. Fazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou é um movimento de amor para com Deus. É um movimento de
dizer o seguinte: Senhor, nós somos diferentes da multidão. Nós somos diferentes de toda a criação do Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de praticar tudo aquilo que o Senhor ensinou, sendo prudente, sendo sábio, em amor. Irmãos, o amor a Deus é o que nos diferencia da multidão. O amor a Deus, a sua história, a tudo aquilo que Ele tem construído de anos e anos, é o que diferencia daqueles que praticam e daqueles que só se maravilham. Essa é a diferença nossa dos discípulos do nosso Senhor Jesus. Os discípulos do nosso Senhor Jesus, nós, a igreja dele, não vive pela estética, mas vive pelo amor. Não vive por aquilo que pode parecer bonito para os outros, mas vive pelo amor, pela vontade de buscar o Senhor, pela vontade de falar: Senhor, eu quero aprender no Senhor cada dia mais e mais, e eu quero ser cheio do Senhor. Sabe, irmãos, que nessa noite a gente possa entender do fundo do nosso coração mesmo, que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter sabedoria e dizer: Senhor, eu quero andar naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor está nos direcionando. Eu quero obedecer o Senhor. Me ajuda, Deus. Como você pode dizer isso nessa noite? Eu quero obedecer o Senhor. Me ajuda, Deus. Sabe, irmãos, que Deus nos dê graça, sabedoria e discernimento para que isso aconteça, para vivermos em obediência ao nosso Deus. E que cada um de nós aqui, do fundo do coração, saia daqui nessa noite desejoso no coração, dizendo: Senhor, a minha casa será firmada na rocha. Eu não faço para os homens, eu não faço para a aparência, eu não faço pela estética, eu faço para mim. Eu faço porque eu quero conhecer o Senhor, eu faço porque eu quero amar o Senhor, eu faço discipulado porque eu amo a sua palavra, eu faço devocional porque eu amo a sua palavra, eu jejuo, eu oro, eu busco ao Senhor, é por amor ao Senhor. É isso que Jesus está ensinando nas suas últimas palavras. Não é rápido, é lento. Sabe, irmãos, quando eu aprendi isso, e agora é para encerrar, alguns anos, não muito, não mais que 5 anos, eu aprendi que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Isso tornou real para mim, porque eu vivia de uma forma como se eu fosse ganhar o mundo para Jesus, como se eu fosse o Salvador da terra. E algumas coisas passavam na frente das outras, e eu disse: Senhor, não. Eu quero entender uma coisa: eu tenho um propósito para viver, e eu vou viver ele devagar, conforme a vontade do Senhor, um dia após o outro, seguindo a vontade dele. Então nosso amigo chegou. Amém, irmãos? Tem um tempo. Não tenha pressa para servir a Deus. Quantos anos você acha que você vai viver? 80? Se Jesus não voltar? 90? Até lá Deus vai te usar. Vai devagarzinho, fura mesmo, constrói mesmo esse fundamento. Não tenha medo de cavar, de não parecer com o irmão, do irmão. Talvez o irmão tenha uma casa bonita do seu lado,
já está pregando, já está fazendo um monte de coisa, já está no louvor e você nada. Vai, irmão, continue. Deus vai te usar em nome de Jesus, amém?